Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, nós nos colocamos de pé mais uma madrugada. Obrigada pela oração que foi poderosa. O Senhor se moveu de forma avassaladora. Obrigada pelos guerreiros da madrugada. Continua acordando esse povo, Pai, que está tomando, Senhor Deus, despojo, está tomando autoridade, Senhor Deus, como nunca antes. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós, Senhor Deus, entramos, Senhor Deus, aqui, Pai, para clamar agora por um maná celestial, alimento do céu. Traz revelação, traz sabedoria. Abre os céus de glória. Fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus, na palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, Espírito Santo, Tu és o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, nos ensina que através da minha vida eu me diminuo, Espírito Santo, para que a glória de Deus seja exaltada através da minha vida, no nome poderoso de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. E final do mês nós vamos começar um 24/7, tá? O 24/7 vai estar dentro da campanha, só que a oração da campanha acontece no mesmo horário, na madrugada. Então a oração do tema da campanha vai permanecer na madrugada. E quando nós começarmos o 24/7, aí vai ter outras pautas de oração dentro de 23 horas, mas a gente continua com as nossas pautas fixos, tá? Aí dentro desse horário, tá bom? Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler o verso 1, tá? Ao verso 2. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Vocês sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas, apesar da grande oposição. Então, Paulo aqui está repetindo, né? Que a visita dele não está sendo em vão e que ele teve muito sofrimento, muita oposição, tá? Ontem eu conversava com uma pessoa que começou a jejuar e ela dizia para mim, olha, aqui em casa estão rindo do meu jejum, estão debochando do meu jejum, olha só, aqui na minha casa estão debochando, estão rindo do meu jejum. Então a oposição vem quando nós estamos levantados. E quem não está na visão, quem não está alinhado, acha que isso é bobeira, isso é balela. Para que acordar de madrugada? Será que Deus só escuta de madrugada? Então, ontem eu conversava, né, com uma pessoa e ela falava que o posicionamento dela está incomodando os seus familiares, incomodando pessoas à sua volta, os seus amigos, tá? Então, Paulo está falando aqui que ele enfrentou oposição para chegar nos Tessalônicos, ele enfrentou em Filipos, tá bom? Então, mas isso não deixou e não impediu ele de pregar com ousadia, de fazer o que ele tinha que fazer, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você se posiciona, você começa a orar, você vai ver, apóstola, aqui, meu marido está se levantando contra mim, minha casa deu uma reviravolta. Gente, isso é normal. Agora, quando você estava de qualquer jeito, por que o diabo não estava incomodado? Porque você estava de qualquer jeito. A partir do momento que você se posiciona em santidade, se posiciona orando, se posiciona guerreando, o diabo não suporta, porque ele sabe que agora você se torna alguém cheio do Espírito Santo, se torna inimigo dele, ok? Então eu quero que entenda uma coisa. Tem gente que fala assim, mas quando que essa perseguição, essa oposição vai parar? Nunca. Às vezes ela se mantém num nível mais baixo. Aí você se posiciona mais, agora mais santidade, mais jejum. Aí o diabo levanta. Aí Deus te deu um ministério na mão, você começa a evangelizar, começa a fazer coisa para alcançar a pessoa, o diabo fica irado com você. Amém? O diabo não mexe com gente morna, o diabo não mexe com gente que tá em transgressão. O que é transgressão? Pecando sabendo que é pecado. O diabo não mexe porque essas pessoas são dele, pessoas que estão no muro. O diabo mexe com gente que tem cheiro de santidade, que tem vida de oração, que se posicionou, que quer transformação. É com esse tipo de pessoa. E se estão debochando de você, é porque o inimigo está furioso, tá? Uma chave profética para você. A resistência que você enfrenta da oposição de pessoas, do diabo. Eu quero que você entenda, não é contra carne e sangue, mas é contra demônios que estão usando essa pessoa. Então a resistência que você enfrenta é o termômetro da unção que você carrega. A resistência espiritual de oposição, de perseguição que você enfrenta é o termômetro da unção que você carrega. Amém?
Continuamos aqui do 3. Portanto, como vem, não pregamos com intenção de enganá-los, e nem com motivos impuros, e nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. O nosso propósito não é agradar as pessoas. Aleluia, vamos ler de novo? O nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. Vamos de novo aqui no 5, que poderoso. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha, de quem não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês de nenhum outro. Vamos de novo no 6. Quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de nenhum outro, né? Não buscamos de vocês e de nenhum outro. Paulo está falando aqui, olha, a minha pregação é sincera. Eu prego o evangelho, eu anuncio Cristo, mas eu não tenho uma motivação por trás disso, impura, humana. Eu não tenho uma motivação, uma astúcia humana por trás disso. Eu prego porque eu amo a palavra, eu prego porque eu amo Jesus Cristo, eu prego porque eu amo o Cordeiro, tá? E aí Paulo tá falando assim, olha, eu tô fazendo isso, mas eu não tô buscando aprovação humana, bajulação humana, e eu não estou fazendo nada para agradar pessoas. Amém? Olha que poderoso aqui, ó. O nosso propósito não é agradar pessoas. E tem pessoas, queridos, que quando eles entram no ministério, eles querem ser bajulados, eles querem ser agradados, mas eles não querem ser confrontados. Eles querem ser alisados, passado a mão. No sentido que, olha, eu sou importante, eu sou isso e aquilo, queridos. Não, é Jesus que é o centro, é Jesus que é importante. Amém? Então, eu quero que você entenda, se você ministra o evangelho, se você anuncia o Cordeiro, se você está fazendo qualquer obra para o Senhor, não é para aplausos humanos, é para o Senhor. Você não precisa ser bajulado pelo homem, você não precisa ser aprovado pelo homem, quem te aprova é Jesus. Então a gente vê uma geração hoje que está dentro da igreja e quer ser adulado, quer ser mimado, quer que passamos a mão na cabeça dessa pessoa. Às vezes essa pessoa tem dinheiro, tem status, não, porque eu sou diferente. Então vai para um clube, vai lá para a sociedade. Queridos, na igreja Jesus é o centro e nós temos que viver transformados. Então não deixe de pregar nada para agradar ninguém. Olha, porque tem pastores que falam, não prega isso aqui não, porque tem gente que pode ficar ofendido, pode desmembrar, pode sair da igreja. Que saia. Aí que tem que pregar. Porque aí a peneira é passada. A peneira é passada, meu querido. Tem que pregar o que confronta. Aí quando confronta, ou a pessoa pede para sair, ou ela se transforma. É simples assim. Chega de ficar alisando pessoas. Ai, tô dodói, eu não gostei daquela palavra, é muito pesada. Então vai para outro ministério, Nutella, que alisa você. Pronto, é simples assim. Queridos, se nós não vivermos de transformação em transformação, nós não vamos cumprir o nosso propósito com fidelidade, com genuinidade. Amém? Então eu quero que você entenda o que tem por trás de uma live que você abre. É pedir um pix depois? É pedir primícia? O que tem por trás disso? Porque se não for Cristo o alvo, não faz sentido. Então tem muita gente fazendo as coisas para Jesus, mas esperando um despojo, esperando algo em troca. Tá errado. Paulo está falando aqui, olha... O que nós fazemos não é com astúcia, não é com motivação impura, é por Jesus, é para Jesus. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Apóstolo, por que você faz uma live tão cedo? Porque aqui, querido, não tem holofote não. Se eu fizer 20 horas da noite, 21 horas, dá 2.000 pessoas. E Jesus falou assim, faz de madrugada. Eu podia falar, mas Jesus, 20 horas, 19 horas, dá 3.000, 2.500, tranquilo. Mas Jesus está falando assim, mas eu estou buscando um povo mais interessado. Eu estou buscando um povo mais faminto. Eu estou buscando um povo
um povo que sacrifica seu sono, que sacrifica o desejo da sua carne. Você entendeu, queridos? Porque Deus nunca me deixou mudar o horário, sempre de madrugada. Porque a madrugada você entra com sacrifício. Então o que é feito para homens, porque tem gente que não está fazendo para Deus, está fazendo para chamar a atenção de homens. Morre com os homens. O que é feito para Deus permanece na eternidade. Vai para sua coroa, para o seu galardão. Toda oração da madrugada que você acorda é uma pedrinha lá. O Senhor se lembra. Isso vai ser escrito no livro dos feitos, do livro daquilo que você renunciou, no livro daquilo que você sacrificou. Agora vamos do 7 ao 9. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como mãe que alimenta os filhos e dele cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês, noite e dia, nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas. Então Paulo está falando assim, olha, a atitude de um verdadeiro ministro, de uma pessoa genuína que anuncia o evangelho, é não ser peso para ninguém. E nós aqui, estamos cuidando de vocês como uma mãe cuida dos seus filhos, ok? Paulo está falando, eu trabalhei dia e noite para não ser pesado para a igreja, demonstrando um amor sacrificial. Querido, você tem uma igreja local, glorifica o Senhor Jesus pelo seu pastor que ora todo dia cedo, gasta 1-2 horas orando pela sua vida, orando por você, sacrificando às vezes o tempo dele com a família para levar o evangelho, para dedicar. Então é isso que Paulo está falando aqui, amém? Então não seja pesado para ninguém. Seja um verdadeiro ministro. Paulo está falando, ainda que eu seja apóstolo e possa exigir certas coisas, certas regalias. Não, olha o que ele está falando aqui. Agimos como crianças. Aleluia. Então, ministérios que impactam são gerados através da sua entrega. Ministérios que impactam são gerados através da renúncia que esse ministério faz. Querido, não é no palco, não é na aparência, mas é na força da busca, é na força da edificação. O meu versículo preferido é Mateus 11:12. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus, ou seja, as cortes celestiais, a atmosfera celestial, o reino de Deus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. É força para acordar de madrugada, é força para jejuar, é força para não cair em pecado, é força para falar não para o pecado, é força para cuidar todo dia, é força para se edificar todo o tempo. Queridos, não é fácil estar posicionado e não é fácil ser um ministro de Deus, uma ministra de Deus genuíno. Você pode até dizer que está fazendo por Cristo, mas você talvez, se for por motivação humana, não se sustenta nisso. Amém? Aleluia. Vamos agora do 10 ao 12. Vocês mesmos são testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem e sabem que tratamos a cada um como o Pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considera digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Repita comigo: integridade, fidelidade, lealdade é o que Deus espera de cada um de vocês. Amém? Deus nos chamou para ser testemunha dele, mas não só na teoria, um estilo de vida. Tem muita gente que fala, Deus fala comigo, eu escuto Deus. Mas você não vive talvez com Deus. Escutar Deus de vez em quando é uma coisa, viver com Ele é outra, porque para viver com Deus tem que ser separado. Para viver com Deus, a música do mundo não pode entrar na sua casa. Para viver com Deus, o palavrão não pode estar toda hora sendo pronunciado na sua casa. Para viver com Deus, você não pode ficar assistindo qualquer conteúdo, assistindo filme, assistindo série, que nem um louco, um viciado, e não assiste uma pregação, não assiste nada que te edifica. Para viver com Deus tem que ter um estilo de vida
que fortalece a sua integridade, a sua fidelidade, a sua lealdade a Ele. E quando, uma vez que você se posiciona nisso, Deus ele começa a gerar favor na sua vida. As bênçãos, você não começa a correr atrás de bênção, a bênção começa a correr atrás de você, porque você faz que a sua casa seja um altar, ou seja, a Arca da Aliança, ela vem sobre a tua casa, porque você edifica ela todos os dias, amém? Então, o que é santidade? Conduta santa, justa, irrepreensível. É uma pessoa que todo dia tem comunhão com o Senhor, é uma pessoa que fala, Deus, eu posso melhorar aqui. Senhor, eu posso melhorar ali. Senhor, eu posso me abster aqui. Eu posso me abster ali. Não, na minha casa não entra música mundana. Na minha casa não entra bebida. Aqui na minha casa não se fala palavrão. Aqui na minha casa não entra fofoca. Então, queridos, é exatamente isso. Isso é integridade. Não adianta você falar, eu sou de Cristo, eu sou crente. Mas a pessoa chega na sua vida, é palavrão, é música do mundo. Toda hora você, em vez de escutar uma pregação, está assistindo novela. Se você assiste novela, você não é meu discípulo. Eu sinto muito, se você assiste novela, você está atrasado espiritualmente. Você está atrasado. Novela, querido, é para gente alienada, para gente altamente manipulada. Aposta mais uma série. Queridos, uma série, uma aqui, outra ali. E quando a gente está em Cristo, a gente não tem vontade de assistir essa série do mundo, não. A gente tem vontade de assistir séries que edificam o nosso espírito. Porque quando o Espírito Santo ele está no governo, a gente não quer mais perder tempo com coisas infrutíferas. Você assiste uma série, você ganha o quê? Você ganha o quê? Você ganha nada. Agora, vou lá, põe lá o The Chosen, que é uma série linda, edificante. Jesus fala com você. O meu irmão Lucas, eu passei pra ele, né? Ele tá nesse processo de edificação. Eu falei, mano, assiste essa série. Ele falou, mano, eu assisti a série. Naquela hora que o Mateus perdoou o Pedro, eu vou perdoar o meu inimigo. Aí ele tinha um amigo que virou inimigo. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou perdoar ele. Deus tocou, eu chorei. Então, é exatamente sobre isso. O que o meu irmão ganhou? Confronto. Exortação, edificação, sentir a presença de Deus. Se você sentir a presença de Deus numa série cristã, num filme cristão, você já ganhou tudo. Um testemunho cristão, um podcast. Ou se não, algo que vai frutificar na sua vida, sobre negócios, sobre isso, é sobre isso. Ramacanchalá, lecatarabassaia. Então, o verdadeiro chamado não é falar sobre Deus, é manifestar um caráter que foi lapidado em Deus. Então o verdadeiro chamado não é falar eu sou de Cristo, eu sou crente, eu sou convertido, eu sou batizado. Não, é manifestar caráter. Porque, querido, você sabe o que convence mais? Não é uma boa pregação, é um estilo de vida diferente. É uma pessoa que está renunciando o mundo para viver do fruto da promessa. Você pegou a visão ou não? Ok? Vamos agora no verso 13 comigo. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Oh, aleluia, tá? Então, Paulo está falando assim, a palavra recebida, não como palavra humana, mas como palavra de Deus, tá? É o que traz para nós, tá? O sentido da pregação, é o que traz para nós destino. E Paulo aqui está falando sobre, queridos, gratidão, tá? Olha o que ele está falando aqui. Nós precisamos ter gratidão. Então eu quero que você tenha uma cultura de gratidão. Agradeça pelo café que você está tomando. Obrigada, Jesus. Bendito é o Senhor que fez o fruto do café. Bendito. Olha, eu aprendi isso com o meu apóstolo Joel Engel. Amém? Olha só. Você vai comer uma tâmara. Bendito é o Senhor. Você está abençoando, você está bem dizendo o nome de Deus. Você não sabe o quanto isso é poderoso nas cortes celestiais. Amém? A palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente. Então, que não seja apenas meras palavras. Que seja um estilo de vida. Tá? Então quem recebe a palavra de Deus como uma semente e essa palavra frutifica e dá fruto, isso faz todo sentido. Então você que murmura, você não vai prosperar. Você que reclama, você não prospera. E prosperidade não é só financeira, ela é intelectual, ela é espiritual, ela é mental, ela é familiar, ela é emocional. Prosperidade em todos os aspectos.
Toda hora você tá, ai meu Deus, ai isso, ai aquilo outro, não sei o quê. Deus, obrigado, eu te glorifico. Começa a agradecer por coisas que você não tem. Começa a dar glória por uma mesa farta que talvez hoje você não tem. Ela se manifesta. Porque isso é provocar fé. Isso é manifestar aquilo que ainda não existe. Mas quando você manifesta, você está chamando. Você fala, eu tomei posse nas cortes celestiais. E eu chamo para as cortes naturais. Cultura de gratidão. Queridos, quando eu termino de orar de noite, para dormir, no meu espírito eu falo, obrigada, Jesus, eu te amo. Agradeça pela noite, agradeça por acordar, agradeça pela comida. Tenha uma boca que toda hora tá glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor, toda honra e glória ao Cordeiro. Você se torna um altar de adoração. As bênçãos te perseguem. Satanás não consegue ficar perto de você, não toca na sua mente, mas isso é uma cultura que você tem que começar. Então, quem recebe a palavra de Deus como semente celestial, como uma semente boa, colhe frutos sobrenaturais todos os dias, ok? Vamos do 14 ao 16. Então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, e também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. E eu quero falar uma coisa aqui, isso vai trazer um confronto muito grande. Paulo está falando da perseguição sofrida por causa da fidelidade. Paulo está falando aqui perseguição sofrida pelos próprios judeus, pelos compatriotas, por gente de perto, por sacerdotes, por pessoas que acreditavam na religiosidade, amém? Paulo denuncia a resistência aos judeus que travavam de impedir o avanço da pregação. E hoje, você sabe o que eu fico indignada? De homens de Deus, mulheres de Deus, falarem mal de outros homens de Deus. Por inveja, por recalque, por falta de posicionamento. É mais fácil eu falar mal do que me posicionar e também colher o mesmo fruto. Então, queridos, por que esse incômodo? O outro tá ganhando para Jesus, tá lá fazendo as coisas e tem gente que se levanta contra. Fala mal, espragueja, amaldiçoa. Que espírito que está por trás disso? Um reino dividido não subsiste. Queridos, eu tenho um olhar de misericórdia, de compaixão. E eu penso assim, aquele fulano, pode ser que eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele está pregando em nome de Jesus. Pessoas estão sendo batizadas, curadas. Amém. Se Deus tiver que tratar, é Deus que trata. Glória a Deus. Então, pessoas que não estão cuidando da sua vida, do seu rebanho, do seu remanescente, estão preocupadas com o aprisco, com o rebanho do outro colega. Eu não estou falando de bruxo, de feiticeiro, de satanista, porque esse povo parece que tem mais unidade que os pastores, os cristãos. É verdade. Você não vê um bruxo falando mal do outro, você não vê um feiticeiro falando mal do outro, eles estão cuidando daquilo que o diabo deu para eles. Mas o povo de Deus é invejoso, é recalcado, é um povo que não aguenta ver o outro crescer numa live, ver o outro ganhar gente para Jesus, ver o outro na oração ter não sei quantas pessoas. É gente que fala, então criatura, se está incomodado, começa a fazer. Falta de posicionamento. Então nós estamos vendo uma geração, um se opondo ao outro, um levantando live, debatendo o outro. Queridos, o reino de Deus não é para perder tempo com isso, é para anunciar o evangelho, a salvação. Glória a Deus que tem gente levantada lá, glória a Deus que tem gente levantada aqui. Ou você acha que é só o seu ministério, que é bom? Deus está usando só o seu ministério? Se você está pensando nisso, você está igual Elias. Ai, só tem eu de profeta. E Deus falou assim, não, meu irmão. Não, meu queridinho. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal, não se dobraram a Será. Quem você está pensando que você é Elias na fila do pão? Você é só mais um que eu levantei.
E quer ver, Elias? Eu vou chamar outro no seu lugar. Então, queridos, vamos parar de ser um povo que acha que Deus está fazendo só através de você. Não tem só Global Fire, não. Tem outros ministérios genuínos, tem outros profetas, outros pastores, outros apóstolos. Vai sempre estar de acordo com o que você pensa, com o que você gosta? De jeito nenhum. Mas Deus deu metodologias diferentes, com um propósito igual, alcançar almas. E se o propósito lá é ganhar em nome de Jesus e ter transformação, glória a Deus, Deus está trabalhando lá, meu irmão. Então, se você está perdendo tempo falando mal da igreja fulana, falando mal lá do cicrano que está crescendo, aí será que você não está ferido? Você tem que ser curado, tem que ser liberto. Tem um espírito de divisão. O espírito de Absalão se levanta contra a autoridade espiritual. Espírito de Absalão, espírito de divisão, de facção, espírito de diminuir a autoridade espiritual. Haverá um acerto de contas. Sai desse lugar. Davi poderia ter matado Saul, não matou, porque ele não tinha o espírito de Absalão. Queridos, quando ele cortou a capa de Saul para provar para Saul que entrou na caverna, aquilo doeu na alma dele. Ele amava o seu líder. Saul não era só líder espiritual de uma nação, ele também era um sacerdote rei. Sacerdote no sentido que Deus colocou o Espírito Santo nele. Então, se você está nesse lugar, você fica falando mal do seu pastor, você vai colher maldição. Ah, mas ele está em pecado, então deixa Deus tratar com ele. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Você não é um anjo glorificado. Você não é o justo juiz. Você é só mais um mero mortal na terra, pecador, comedor de arroz e feijão, que precisa todo dia cuidar para não cair. Só isso. Fica aí achando que você é único, que você é o queridinho, isso e aquilo. Deus vai falar igual para Elias. Tem mais 7.000, não tem só você não. Amém? Pegaram a visão ou não? Então eu quero que você entenda, a perseguição é um eco, a perseguição é um som que confirma que você está posicionado no centro da vontade de Deus, que você está abrindo o território. A oposição sempre vem em duas facetas, ou você se posicionou em Cristo e agora está fazendo algo diferente, está desagradando a Satanás e agradando a Jesus, ou você está conquistando um território que outrora era de Satanás e agora você está tomando para Cristo. E o diabo está louco com isso. A oposição sempre vem assim. Amém? Esse território pode ser vida de pessoas, pode ser lugares. Amém? Pegaram a visão ou não? Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui agora, aleluia, tá? Vamos do 17 ao 20. Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora o nosso coração nunca tenha deixado, esforçamos-nos para voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los e eu, Paulo, tentei, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Quem impediu? Satanás. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Então, Paulo está expressando o desejo de reencontrar os Tessalonicenses, tá? Então, ele fala assim, eu estou separado fisicamente, tá? Eu não posso vê-los, tá? Mas vocês são o fruto, a transformação de vocês é naquilo que nós nos apoiamos. Ontem eu fazia um alinhamento, tá? Com a pastora Jerusa, o pastor João, e eu falava para eles, tá a perseguição sempre. Começa uma obra a perseguição, mas foca no fruto. Foca na transformação das pessoas, porque isso tem que ser o seu combustível. E Paulo está falando assim, olha, assim, vocês são o nosso orgulho, a nossa alegria. Então, quando nós começamos a evangelizar e vemos pessoas transformadas, igual meu irmão ontem me ligou para contar um testemunho que ele viveu com Deus, eu fiquei impactada. Então, eu foco no fruto. Para de ficar atrás de comentário do que o outro está achando. O outro tá lá, queridos, com o demônio na cacunda, lá nas costas dele. Você tá ligando pra gente endemoniada. Você não entendeu que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra a potestade, principado, governo das trevas, hoste maligna, trono da maldade.
Você não entendeu isso ainda? Ai, que o fulano falou que eu sou herege. Tem um demônio nas costas do fulano. Porque do outro lado tem gente transformada, tem gente liberta, tem gente saindo do pecado, tem gente saindo porque você começou a pregar, você começou a orar, você começou a fazer alguma coisa. Foca no fruto e não foca no povo endemoniado, não. Esse povo é cavalo de Satanás, para te distrair, para te abater. Aí você fica magoado que você tem alma ferida. Você fica importando com que? Reputação, ego, vaidade. Tira isso daí da sua vida. Ego, o que você tem que matar quando você se posiciona em Cristo? Ego, reputação e a vaidade. Não, porque eu quero que as pessoas me vejam assim. Não, quando você vai ser usado em Cristo, as pessoas vão te difamar, vão falar cada coisa sobre você. Mas você tem que focar no fruto. Amém? Então esse povo que persegue a gente, esse povo que fala, mãe, é cavalo do diabo, tá lá com os 30 demônios nas costas, sendo manipulado, tá com a mente tomada, e se você dá um grito de guerra, falar manifesta, ele fica endemoniado. Então, querido, não foca nisso, foca no que é importante. Amém? Então vamos lá, pra gente encerrar e eu falar do mês de Iar pra você. O que você gera no espírito, tá? O que você gera no espírito todos os dias será, tá, para você uma coroa diante do Senhor Jesus amanhã. Então gere o reino, gere transformação, gere renúncias, gere consagração, gere edificação. Aleluia? Glória a Deus. E aí amanhã nós vamos ler o 3. Deixa eu só falar para você que entrou depois. Na próxima madrugada, que é a próxima, nós vamos orar sobre cura emocional, curas físicas. Eu quero começar com cura emocional e física depois, no final da oração. Eu vou quebrar laços tóxicos com pessoas, ex-namorados, ex-namoradas, amizades tóxicas que manipulam você. Talvez um relacionamento tóxico com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Então vai ser uma oração poderosa, tá? Nas madrugadas. E nós vamos orar por todo tipo de cura, ok? A oração não vai ficar disponível. Então, para você pegar essa oração, você tem que acordar 2h30, 2h45, 2h40. A gente manda o link nos grupos, tá bom? E aí você entra ou pelo link do Zoom, link do YouTube. Vai ser poderosa, vai ser mais uma campanha poderosa. Então, queridos, nós vamos quebrar todos os laços. Gente manipuladora vai sair da sua vida. Então, se prepara, nós vamos quebrar a dependência emocional que você tem de gente. Essa ferida de rejeição, de abandono, de inferioridade. Então se prepara que vai ser poderoso. E olha só como é profético. Nós estamos começando agora o mês de Iar. Antes eu quero que você entenda. Existe o calendário judaico, que é o calendário da Bíblia. A Bíblia segue um calendário em luas, alinhado com as estrelas, o céu, tá bom? O calendário gregoriano foi instituído por Roma, pelo papado. Ele não é um calendário que está alinhado com a Bíblia. E qual que nós devemos seguir? O que está alinhado com a Bíblia, que é um calendário lunar. Então a gente estava no mês de Nissan, é o primeiro mês, tá? Que é onde tem a Páscoa. Agora nós entramos no mês de Iar. O que se representa esse mês? Cura, revelação e avanço, tá bom? O que significa, tá? Vamos lá. O que significa, né, Iar? Cura, revelação e avanço. A palavra Iar é um acrônimo hebraico que significa eu, o Senhor, que te sara, ou Yavé Rafá, ou Yavé Rafá, que significa o Deus que te cura. Eu, o Senhor, que te sara. Então, olha, nós estamos debaixo de um mês que carrega um DNA de cura. E nós podemos ter cura interior, cura emocional, cura mental, cura física, cura em todos os níveis. Então, olha que poderoso, tá? Significa o quê? Eu tô aqui com o script do meu apóstolo. Ele que me mandou aqui esse resumo, tá? Do mês de Iar. Quais são os temas, né, proféticos do mês de Iar? Quais são os temas? O que acontece no mês de Iar? Então, olha só como nós estamos alinhados profeticamente com o mês de Iar. No mês de Iar, cura física, cura emocional, cura espiritual de toda a amargura, enfermidades ocultas, doenças da alma. Mês de revelação.
É um mês que Deus vai começar a revelar coisas para você, coisas ocultas. Deus vai começar a revelar o propósito, a sua vontade, o seu chamado, o que pode estar agindo por trás. Então é um mês que Deus está revelando. Deus vai tirar de tudo que está em oculto. Sabe quando tem sujeira debaixo do tapete? Tudo que está escondido vem à tona. Amém? Certo? Então, por exemplo, sobre a revelação, a gente usa Atos 1, verso 3. Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias após a ressurreição. Jesus se revelava ali após a sua morte. Então vai haver muita revelação, não só no âmbito do reino de Deus, mas tudo aquilo que estiver te atrapalhando no reino das trevas vai ser revelado, vai vir à luz. Também o mês de Ar, profeticamente, representa um mês de transição. Um mês que Deus te transita de uma fase para outra, de uma estação para outra, de um lugar para o outro. Que versículo que nós usamos aqui? Êxodo 19. Israel caminha do Egito para o Monte Sinai e ali eles recebem a revelação da Torá. Então, o que é também o mês de Ar? Transição. E nós estamos caminhando em transição. Você vai ver que quando você começou lá o jejum, você já não tem mais aquele DNA, porque todo dia o seu DNA é lapidado pelo Senhor. O Senhor está te transitando na mentalidade, no emocional, no espiritual, numa busca, numa sensibilidade maior. Amém? Também representa um tempo de perseverança. Nós estamos também profeticamente na contagem do homem. O que é a contagem do homem? A partir da Páscoa se conta 50 dias até chegar em Pentecoste. E olha como é profético. Você sabe quando nós vamos fazer o Pentecoste? Nós vamos abrir um 24/7 e vai cair no meio do Pentecoste. Olha como nós estamos alinhados. O 24/7 é 24 horas de oração durante 7 dias. Mas agora nós estamos com 1 hora de oração que começa às 2h50, às 3h50. Então, tempo de perseverança, contagem do Homer, rumo ao Pentecoste, busca. E agora o porquê, olha só que poderoso. 50 dias fala de purificação, santificação. Então, esses 50 dias, antes dos 2 dias que celebra a vinda do Espírito Santo, nós estamos em busca de purificação, de santificação, de redenção, de transformação. Esse mês também, ele representa o mês da segunda chance. Pessah Sheni. Amém? Pessah Sheni. Oportunidade de reencontro com a promessa. Então o que acontece também? Deus está trazendo uma oportunidade de um novo recomeço. Deus está dando uma segunda chance para você se posicionar. Uma segunda chance para coisas que talvez você achava que estava perdida. Olha que poderoso o que Jesus está fazendo. Então vamos aqui, ó. Temas proféticos do mês de Ar. Mês de cura, mês de revelação, mês de transição, mês de perseverança e mês da segunda chance, Pessah Sheni. Qual que é as direções proféticas desse mês? Esse mês é considerado, né, celebrar o Rosh Kodesh, cabeça do mês. Como que a gente celebra? Orações, ação de graças, ofertas, primícias. Então, se tem um período para primiciar na vida do seu apóstolo, da sua pastora, do seu pastor, é agora. Hoje, amanhã, os 3 primeiros dias da cabeça desse mês. Está começando um mês novo. É propício de você lançar uma primícia, fazer um pedido ao Senhor poderoso. Então, qual que é o melhor dia para primiciar? Na cabeça do mês do calendário judaico, cabeça do mês de Nissan, cabeça do mês de todos os meses. Amém? Ok? Então vamos lá. Direções proféticas, buscar cura profunda e libertação emocional. Então nós já estamos alinhados. A madrugada agora nós começamos a pauta de curas. Eu até mandei para o meu apóstolo. Eu falei, apóstolo, olha como nós estamos alinhados. Então nós começamos agora, nós mudamos a pauta para cura física, cura emocional, cura mental, todos os tipos de cura. Então nós vamos estar orando à madrugada e vai ter muita libertação, ok? Gente, o grupo, para você entrar no grupo, clica no link aí da minha bio, você vai estar lá, oração da madrugada, é só clicar. Amém? Peço para minha equipe geralmente no outro Instagram eles dão todas as coordenadas lá, como que entra, tudo bonitinho, tá? Vamos lá. Outra direção profética, pedir revelações e estratégias espirituais. Para orar, para interceder no seu trabalho. Avançar em perseverança ao Shavuot, que é o quê? O Pentecoste. Então nós estamos avançando. Queridos, você sabe o que é o Pentecoste? É 2 dias que estão abertos para um renovo espiritual, para a manifestação do Espírito Santo mais genuína na terra.
É isso que representa o Pentecoste. Então nós estamos preparando, discernir os tempos e os movimentos espirituais como a tribo de Isacar. Então nós estamos discernindo a estação, discernindo os tempos espirituais. Temas centrais desse mês: rompimento, romper com a mentalidade de escravidão, de incredulidade, aumentar a manifestação do poder de Deus, amém? Outro tema: provisão e descanso, manancial, né, em Mara, cura da amargura. Então Deus está curando as emoções erradas, Deus está curando a ira, a raiva, ok? Revelação dos nomes, Javé, Jirê, o Senhor proverá. Então é um tempo que Deus traz provisão. Outra direção, outro tema central: batalhas espirituais, que é o que nós fazemos toda madrugada. Vencer a murmuração, a reclamação, derrotar Amaleque através da adoração e da guerra espiritual. Amém? Revelação do Yahvé Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira. Quando nós, queridos, estamos... Eu vou ensinar uma chave para você. Quando eu vou orar, o meu secreto, eu falo assim: eu chamo agora o meu Pai Celestial, o Yahvé Nissi, o Yahvé Jireh, o Yahvé Rafá, o grande eu sou, o grande El Shaddai. Eu chamo os nomes de Deus. Quando eu chamo os nomes de Deus, a presença dele se manifesta. Essas manifestações, elas vêm palpável. Amém? Então, outro tema central desse mês: avanço e conquista, derrubar os obstáculos para tomar posse da promessa. Então nós fizemos alinhamento, tirar os obstáculos, tirar aquilo que está prejudicando, tirar aquilo que está distraindo, derrubar obstáculos para entrar nas promessas, vencer o medo e edificar os recomeços. Aqui representa o início da construção do templo. Esse ano nosso tema da conferência também é Amós 9:11. É Amós 9:11, é o tabernáculo. E o que é isso? É uma vida de oração. Queridos, não é só vir orar na madrugada, você tem que separar ali. Lembra que, gente, eu tô achando lindo, vocês estão fazendo o cantinho de vocês, a tenda, o altarzinho de vocês, um lugarzinho para você orar, ali uma poltrona, para representar assim: olha, eu tenho um cantinho com o Senhor Jesus todo dia onde eu oro. Amém? Então é tempo de Deus restaurar a intimidade. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então é um tempo de tomar posse de força, da resistência, do crescimento. Ok? Aleluia. Olha, é um tempo, tá? Existem órgãos onde o Senhor toca de diferente maneira nesse tempo. E um deles é o rim direito, que ele representa discernimento espiritual. Ok? Relacionado a uma consciência purificada. Romanos 12:2, certo? Então, o rim, ele não filtra? O rim filtra. Então, o rim direito, ele representa discernimento espiritual, tá? Então, é um tempo de Deus ativar o seu discernimento espiritual, a sua conexão, a sua ligação espiritual em Cristo, com os céus, com a atmosfera, ok? É a união entre o seu espírito com o Espírito de Deus, união de intimidade, de rendição, onde você se coloca mais vulnerável, ok? O mês de Ar é representado por uma tribo. Quem que nasceu agora, do dia, se eu não me engano, entre esses dias agora? Quem que nasceu durante esses dias? Está representado pela tribo de Isacar, tá? A tribo de Isacar, tá? Ela representa discernimento nos tempos e nas estações. Então esse fruto todos nós tomamos, não só quem nasceu nesse período. Fruto de oração e sabedoria profética, tá? O símbolo da tribo de Isacar é o jumento, né? Carregador, sol e lua. Então Isacar, tá? Uma tribo que trabalha muito arduamente, né? Uma tribo que é muito, né? Então o que acontecia? A tribo de Zebulon e adiante, a tribo de Zebulon é uma tribo de prosperidade. E a tribo de Isacar é uma tribo de busca, de oração e de intercessão. Então esse é um mês de intercessão, tá? Poderoso, ok? Então vamos lá, vamos aqui comigo. Primícias de Ar, fundamentos bíblicos das primícias, Êxodo 23:19, Provérbios 3:9, Deuteronômio 26:2. Qual que é o propósito? Né? Consagrar o ciclo do mês ao Senhor, reconhecer a fonte da provisão, declarar fidelidade e dependência ao Senhor.
Então, quando você primicia, você está tomando posse de frutos espirituais e proféticos daquele mês. Por que é tão importante a primícia? A primícia é algo que você faz na vida do sacerdote, da sacerdotisa, da tua pastora. Apóstolo, mas eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, então faz um bolo e leva lá no começo. Pastores, eu trouxe aqui, né? Trouxe aqui para vocês, quero honrar vocês, tá? Ó, tudo o que suas mãos tocarem prosperará. Isso aqui é o fruto do mês de Iar. Seus celeiros serão repletos. As portas se abrirão sobrenaturalmente. Vou falar com os versículos. Seus celeiros serão repletos. Provérbios 3:10. É o fruto do mês de Iar. Quando você lança a primícia, é o fruto que você colhe. Tudo, eu acho que eu vou fazer isso aqui todo mês para vocês, tá? Tudo que suas mãos tocarem prosperará. Deuteronômio 28:8. As portas se abrirão sobrenaturalmente. Malaquias, capítulo 3, verso 10. O anjo do Senhor guardará seus caminhos. Êxodo 23:20. Amém? Você pode primiciar quando você quiser. Só que se você pode fazer profeticamente nesse começo de mês, aleluia. Mas você pode lançar sua primícia qualquer momento. O Senhor recebe como primícia e você toma o despojo igual, tá? Então isso aqui, queridos, que representa até. Então o mês de Iar é um mês estratégico para curar raízes ocultas da alma, raízes ocultas emocionais, mentais. O mês de Iar é a preparação para quando chegar a Pentecoste, nós estarmos preparados para receber do Espírito Santo o poder, a unção, a revelação, mais autoridade espiritual, ok? É um mês para ajustar a consciência e permitir que o Espírito Santo nos guie de forma mais profunda na vontade perfeita do Espírito Santo. É um momento ideal para se consagrar. Olha só, é um momento ideal para consagrar a saúde. Olha só o que nós estamos fazendo. O nosso jejum tira glúten. E o glúten, o que representa o glúten? Lá, você viu profeticamente, você lê o PDF, se você não leu, leia. Nós estamos tirando o açúcar, os adoçantes, que representam as mazelas emocionais. Nós estamos tirando a lactose, que representa a imaturidade espiritual. Então, queridos, olha só que poderoso. Que poderoso. Então, o mês de Iar, tá? É onde nós devemos consagrar nossa saúde, finanças, propósito pessoal ao Senhor, propósito ministerial. Então, o que está acontecendo no seu corpo? Uma regeneração celular. Porque quando você entra de jejum 1 hora até 6 horas do outro dia, você fica 17 horas sem comer. Essas 17 horas o seu corpo entende que está morrendo, porque você só está ingerindo água ou chá, ou coisas que não quebram o jejum. As células que são cancerígenas estão morrendo, as inflamações estão saindo. Então o mês de Iar é um mês de cura, não só cura emocional, cura física. Amém? Esse jejum, queridos, ele não é só espiritual, ele é um jejum de regeneração. Olha só que poderoso, olha só que lindo. Amém? É um momento ideal para consagrar todas as áreas da nossa vida, mas principalmente a nossa saúde, a nossa alma. É um mês de ter grandes revelações angelicais, revelações do céu, revelações em sonhos, em visões. É ciclo de transição espiritual. É ciclo de sair de um lugar de Egito e entrar na terra prometida. Então o mês de Iar é um mês que Deus vai mexer em você, vai mexer no seu DNA. Então olha só que poderoso. Então cada mês... O mês de Nissan é o maior mês de libertação que existe. Então, olha só como é profético. Nós estávamos no mês de Nissan lá no apóstolo Joel. Nós celebramos a Páscoa lá, porque a Páscoa verdadeira não é aquela celebrada pelo calendário romano. Não. A Páscoa verdadeira, ela foi celebrada 12, né? Foi do dia 13, 12, né, Gustavo? O dia da Páscoa genuína foi do dia 12 para o dia 13, se eu não me engano, do mês de abril. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Então cada mês, então agora eu vou mandar para vocês o calendário profético, que é o calendário lá de Israel, que o povo usa. É o calendário bíblico. Vou achar aqui para vocês, peraí. É esse calendário aqui que eu uso, ó. Aqui, ó. Então olha aqui, ó. Iar, primeiro dia de Iar. Hoje é dia 29/4 do calendário gregoriano, mas aqui, primeiro dia de Iar do ano 5785, ok? Então, hoje, olha aqui, ó, olha como tá alinhado com a lua, tá vendo? Porque o calendário é profético,
tá alinhado com a mudança de lua, tá? Aí depois nós entramos no mês de Sivan, tá? A gente entra no mês de Sivan do dia 12, deixa eu ver. A gente entra no mês de Sivan, deixa eu ver aqui. Sivan a gente vai entrar no dia 1º de, conhecido, não, bem no final do mês de, deixa eu ver aqui. No dia do meu aniversário, que é dia 28 de maio, tá vendo? Tem uma lua aqui, não tem? Trocou a lua, troca o mês aqui, ó. Então aqui, no dia do meu aniversário, 28 de maio, o que tem aqui? Primeiro dia do mês de Sivan. O que representa o mês de Sivan? Tribo de Zebulon. Amém? Então eu vou mandar esse calendário para vocês, tá? Você tem ele, Gu? Se o Gu tiver esse calendário, ele vai mandar lá o logo do aplicativo. Você baixa, é gratuito. Então aqui a gente consegue ver o que está alinhado. Amém? Tá? Eu vou pedir pro meu apóstolo se eu posso mandar o resumo para vocês, porque eu não mando nada sem pedir, tá? Então eu vou falar para ele se eu posso mandar o resumo. Ele me mandou aqui, ó, mostrar para vocês. Eu falo para ele que eu só falo com ele de madrugada. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Glória a Jesus. Olha, até me mandou mensagem hoje. Aí eu mandei para ele aqui, ó, falei, nós estamos alinhados. Ó, ele me mandou aqui, ó, mês de ar, ó. Mês de ar, ele me mandou. Então eu vou pedir para ele se eu posso mandar para vocês, se ele me permite. Se ele deixar, eu mando para vocês, tá? Mas é muito poderoso esse conteúdo, amém? Ele me mandou até outro aqui, ó, outra coisa aqui, ó. Forte. O pacto de cura e a revelação de Avarrafá e o testemunho dos 40 anos do deserto. Ele mandou outro conteúdo maravilhoso. Se ele me permitir, eu mando para vocês lá no grupo. Pode ser? Ok? Então, gente, a gente faz. O que é o profético? É estar alinhado com uma atmosfera. É estar alinhado com aquilo que está acontecendo nas cortes celestiais. Então, é isso que é andar debaixo do profético. Em ar, Deus revela quem Ele é e como cura, com provisão e com vitória. Quem ouve sua voz experimenta resplendor em todas as áreas da sua vida. Então, olha que poderoso. Então, quando chegar a troca do mês, eu vou sempre trazer para vocês o que representa, tá bom? Para vocês entenderem o que você colhe naquele despojo. Então, quando você ora, quando você se santifica, quando você se posiciona, é isso que você colhe. Amém? É igual o sábado. Mas, apóstolo, eu preciso guardar o sábado? Não é sobre guardar igual os adventistas. É você entender, no pôr do sol da sexta-feira, ao pôr do sol do sábado, há um despojo, há um significado profético exatamente como este, mas que é o quê? É o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia de renovo espiritual, é o dia que se você fizer jejum, se você fizer oração, tudo está de forma mais genuína, mais avassaladora, mais abundante, mais transbordante nas cortes celestiais. Você consegue entender isso? É o Shabbat. Então, quando que começa o sábado? Não é no sábado, querido, à meia-noite. É no pôr do sol da sexta-feira. Seria um dia perfeito para você buscar mais o Senhor, dedicar mais ao Senhor, porque nesse dia tem mais despojo. A promessa do Senhor por você celebrar uma festa, um sábado, continua em vigor, é mandamento perpétuo. O 7º dia ele santificou. É igual celebrar a Páscoa no dia certo. Faz toda a diferença. O mês de Nissan é um mês um mês com a atmosfera que mais tem libertação, porque foi quando Deus libertou o povo hebreu do Egito para a terra prometida. É quando o Cordeiro, Jesus Cristo, morreu para nos tirar de todo o cativeiro e da escravidão de Satanás. Então, queridos, é muito poderoso. O Shabat começa com o pôr do sol, é só você olhar quando é o pôr do sol. É de um entardecer, né, ao outro entardecer. Amém? Então, olha só como é poderoso o mês de Iyar. Olha como é profético o mês de Iyar. Então, é lindo, é poderoso, é maravilhoso, é sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vocês pegaram a visão?
Então eu quero fazer uma convocação aqui agora para você. Nessa madrugada nós entramos na pauta de cura física, cura emocional, cura interior, quebra de laços, quebra de feridas. Nós vamos entrar em todos os compartimentos. A oração da madrugada agora, ela permanece na campanha, só que agora nós estamos em outro tema. A pauta do jejum tá lá no grupo, é só você ler, amém? Para de ficar perguntando aqui o que é o jejum. Você tem que ler o jejum porque você tem que ler para ver se você está disposto ou não. Tem muita coisa, tem muita regra, tá? Um beijo no seu coração. Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória do Senhor. E se você não fez sua inscrição para a Conferência Global Fire, faça, que o povo está fazendo com todo vapor, amém? Nós temos vagas limitadas, nós não vamos deixar aberto, tá? Então nós temos vagas limitadas. Então você corre, se aprume, amém? Beijo, amo vocês.